Deixa eu colocar aqui o bannerzinho que eu preparei e colocar aqui o Laércio Guerra conosco, que é presidente do Retrô de Pernambuco, uma paisagem maravilhosa atrás do senhor. Quero saber de que cidade o senhor está falando e dar as boas-vindas aqui ao podcast Mão. Boas-vindas também. Para mim, primeiro prazer estar aí com vocês, né? Estou falando aqui do CT da gente, viu? Para conhecer um pouquinho do CT, estamos na varanda aqui do CT, próximo à piscina. E para mim é um prazer muito grande poder falar com vocês. E a gente tem realmente a dimensão e extensão do Corinthians, porque eu nunca dei tanta entrevista de 2 dias para cá, viu? O time de vocês realmente é um negócio absurdo. Mas é um prazer poder conversar, um prazer também para a gente do Retrô poder estar fazendo esse jogo amanhã com o Corinthians, né, que é um grande parceiro do Retrô, hoje é um dos maiores parceiros que a gente tem no futebol, né, através de Amada, que é o coordenador da base. A gente já faz um trabalho com vocês há mais ou menos um ano e meio aí na seção de jogadores para a base. Então o Retrô é um clube de formação de jogadores que há 3 anos se profissionalizou e tem conseguido aqui no estado de Pernambuco êxito nos campeonatos locais, e foi o que conheceu a gente para a Copa do Brasil, né? Passamos pelo Brusque, né, na última semana, e agora nós vamos tentar passar pelo Corinthians, viu? Um timão aí, mas vamos tentar, vamos fazer tudo para fazer um grande jogo amanhã e ver se a gente consegue essa classificação. O Retrô já está em Saquarema, já está no Rio de Janeiro ou viaja? Viajou hoje de manhã, acabou de chegar, agora minutos antes de a gente se falar. O avião acabou de pousar lá e mandaram informação. E eu vou amanhã, né? Eu vou amanhã, mas o time já está lá hoje. É o que? É voo fretado? O do clube, sim, né? Foi através da CBF, mas eu vou fretado, eu vou particular. Tá certo. A Copa do Brasil é legal por causa disso. O senhor falou que nunca deu tanta entrevista, né? Quando o Corinthians enfrentou o Salgueiro, eu entrevistei aqui no podcast o presidente do Salgueiro e a gente ficou sabendo um pouco mais sobre o time, sobre a cidade, enfim. Por isso que é legal, né? A gente aqui, apesar do podcast ser transmitido ao vivo para o mundo, a gente tem seguidor do Japão, da Alemanha, da França, mas é claro que a maior audiência é aqui do Sudeste, né? A maior audiência é da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo, enfim. E a gente, querendo ou não, acaba sabendo um pouco menos, né? Ou sabendo pouco até dos times que são fora do eixo aqui, né? Que não disputam o Campeonato Brasileiro da Série A. Então, eu dei uma estudada aqui no Retrô e confesso que me surpreendi com a estrutura que vocês têm. Eu queria que você contasse, ou o senhor, ou você. Posso chamar de você? Claro, você. Até porque tu é mais velho que eu, viu, meu irmão? Oh, que isso? Não. Você tá com quanto? Rapaz, 40 e um pouquinho. Ontem eu fiz 42, então a mesma então idade. Tá mais velho que eu. Mas como é que é a história do Retrô? Foi fundada em 2016, tem um baita de um centro de treinamento que é um negócio absurdo, eu vi as imagens. Fala um pouquinho do time aí, por favor, Laércio. Deixa eu explicar um pouquinho. O Retrô, na verdade, eu digo que é um filho, né? Eu tenho uma universidade aqui em Pernambuco já há 13 anos. E hoje é uma das maiores universidades aqui da região Norte-Nordeste. E a gente sempre se primou muito pela estrutura, pelos ambientes diferentes. E aí foi meu primeiro empreendimento, né, que foi o da educação. E aí eu comecei a migrar para outros empreendimentos, mas sempre tive vontade de fazer um projeto social. Era um desejo que eu sempre tive, né, desde mais jovem. E aí eu tinha uma área na região metropolitana de Recife, que aqui a gente está em Camaragibe, que fica próximo, né, de Recife, que é uma cidade próxima. Ia fazer um empreendimento de condomínio, né? E disse, não, vou fazer um clube de futebol, eu gosto, meus filhos gostam, e vou aliar esse projeto social à universidade, porque eu acho acho não, né? Uma coisa que eu entendia que precisava muito na área de futebol, desenvolver um pouquinho mais de ciência, né? Ajuda meus alunos, ajuda a universidade e poderia ajudar também aqueles que faziam parte do projeto. E aí o Retrô nasce há 5 anos atrás, como projeto social, e aí a gente começa a ter êxito no futsal aqui, começa a fazer campeonatos não profissionais,
eu vou pegando o gosto e aí fiz um investimento aqui hoje. É o maior investimento de futebol de base do Brasil, um investimento de quase 40 milhões de reais. E a gente monta o maior centro de treinamento hoje do país, né? O centro de treinamento da gente hoje, ele, em termos de tamanho, é o maior centro de treinamento do país. E aí, há 3 anos atrás, eu enveredo para profissionalizar o clube. E aí tento não, né? Tenho inserido um pouco de gestão, da gestão empresarial no clube. E aí vira um clube empresa e aí a gente consegue galgar aqui na região e no estado posições boas que nos credenciam a estar na Série D, que é o campeonato que a gente participa esse ano, e na Copa do Brasil, que a gente estreou semana passada contra o Brusque, e a gente conseguiu a classificação ganhando para o Brusque aqui de 1-0, né? É um clube empresa, esse dinheiro foi investido por você, né? Esses 40 milhões de reais. Diga. Não, exatamente, é um clube empresa, capital próprio, né? É uma empresa privada, o clube também é um clube privado, e aí eu começo a associar o projeto social ao negócio, né? Eu percebo que o mercado de futebol no Brasil é um mercado ainda capenga, principalmente aqui no Norte e Nordeste. Eu vejo como uma oportunidade de negócio, e aí monto o clube. Hoje eu tenho vários jogadores já, inclusive no Corinthians nós temos alguns jogadores na base, do Flamengo, Corinthians. Você sabe os nomes dos jogadores no Corinthians? Do Corinthians a gente tem o Paulistinha, que é o primeiro ano, é o segundo ano de sub-20, de sub-17. Nós temos o Vitor Tabica, que é titular do sub-17 de vocês, e o Arlan, que é um extremo também que está jogando como titular. E aí a gente tem jogadores no Flamengo, no Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional. Virou um negócio, né? E hoje nós somos o maior captador de atletas aqui da região Norte e Nordeste. Então é um clube empresa que tem uma administração e uma gestão bem profissionalizada, que está tentando aí galgar, quem sabe aí 3, 4, 5 anos, está na Série B, quem sabe beliscar uma Série A aí do brasileiro. Qual que é a folha salarial do Retrô, dos jogadores? Hoje a folha salarial da gente está em torno de 300 mil reais, né? É uma folha bem gerenciada, de um clube formado por atletas da região. Nós temos 33 atletas no elenco. Desses 33, 13 são da base e 20 foram contratados aqui por jogadores da região, né? Mas os jogadores da gente, eles passam por um processo aqui, eu posso garantir para vocês, de clube como Corinthians, Flamengo, a infraestrutura e o que a gente oferta para os atletas é um negócio de um padrão internacional, né? Então, nós fazemos gerenciamento de tudo aqui, até do sono dos atletas nós gerenciamos. Então, não se surpreenda da gente fazer um bom jogo com vocês amanhã. Deve fazer mesmo, até porque eliminou o Brusque, que o torcedor corintiano lembra, em 2017 empatou com o Corinthians na Copa do Brasil, na segunda fase, e o Corinthians passou nos pênaltis, no sufoco. A gente está conversando com o Laércio Guerra, presidente do Retrô, que é o adversário do Corinthians amanhã, na cidade de Saquarema, jogo às 9h30 da noite, lembrando que o empate não favorece mais o Corinthians, como aconteceu na partida contra o Salgueiro. Então, o empate leva a partida para os pênaltis. É importante a gente deixar esse recado. Laércio, você falou que a folha salarial é mais ou menos de 300 mil reais, é uma folha muito acima do Salgueiro, né? O presidente do Salgueiro disse que a folha lá é 140 mil, juntando todos os funcionários, até o rapaz que corta grama, o iluminador, enfim, é uma folha bem menor. Você tem ideia de repente, o Retrô, já que é um clube empresa, fazer grandes investimentos em jogadores, tirar jogador do esporte, tirar jogador do Santa Cruz, enfim, transformar, de repente, num clube que realmente vai brigar por todos os títulos aí de Pernambuco e até, quem sabe, do Brasil? Aqui no Nordeste hoje, aqui em Pernambuco especificamente, até agora eu não perdi nem para Sport, Náutico e Santa Cruz, viu? Então eu estou na conta bem, nenhum dos 3 ganharam para mim, não. E na base hoje eu ganho tudo, né? A gente fez 3 campeonatos de base aqui, sub-15, 17 e 20. Nós fizemos 3 finais, né? E perdemos o sub-20 para o Náutico, mas ganhamos o 15 e o 17. Então,
Hoje não tenho nenhum problema de entender que a gente não tem a história dos clubes, nem tem o tempo de vida deles, mas em termos de jogo em si, eu não vejo nenhum problema não. Agora, por característica, a gente não é um clube, mesmo que no futuro a gente esteja na Série B, quem dera na Série A, a gente, por característica, é um clube formador, né? Então a gente tem uma linha muito próxima do que é hoje o Atlético Paranaense. É aquele clube que forma, né, projeta atletas, vai aliar esses atletas a alguns jogadores um pouco mais experientes, mas a gente não tem essa proposição de rivalizar com o Sport Náutico Santa Cruz em termos de contratação, até porque eu acho que esse modelo de gestão está defasado, né? Eu acho que o modelo do Sport Náutico Santa Cruz e de boa parte dos clubes do futebol brasileiro é um modelo arcaico que não é um modelo que deve ser seguido, né? Então, mesmo com a folha de 250, 300 mil reais, a gente, ano passado, empatou com o Sport, empatou com o Náutico e perdemos para o Santa Cruz de 2-1, mas no jogo que a gente foi infinitamente superior. No jogo contra o Brusque, só para lembrar, semana passada, a gente ganhou de 1-0, mas a gente amassou o Brusque, viu? Foi 1-0, mas poderia ter sido mais. Não foi apenas 1-0 o jogo, foi um jogo que a gente jogou muito bem. A gente tem um lema aqui que é perca jogando, mas não ganhe se defendendo. Então é um time que sempre propõe jogo, vai para cima e joga um futebol ofensivo e bonito. Olha, o Armando Máximo, eu sou de Garanhuns e acompanho de perto o Retrô, nosso seguidor aí também de Pernambuco. Qual que é o grande destaque do time e o cara que ganha mais, assim, o cara que é a estrela do Retrô hoje? Pronto, o Retrô, como eu te falei, a gente já é diferente dessa modelagem. Aqui o mais importante é o clube. A gente não tem atleta, treinador, nem Laércio aqui como presidente. O importante é o clube. Nós temos 9 pilares que a gente entende que são os pilares que a gente quer seguir no futebol. E, para tanto, a gente trabalha o conjunto. A gente não tem essa questão de individualidade. Então, o Retrô sempre vai primar pelos seus princípios, que é futebol organizado, linhas altas, um jogo ofensivo, jogadores leves. Então, existe uma característica que a gente chama do DNA do clube, que isso é seguido desde o sub-7, que a gente tem categoria de sub-7, até o profissional. Tanto que a gente, quando contrata um treinador, a gente contrata um treinador que tem o perfil do clube. A gente não contrata um treinador que vem aqui para determinar como é que ele entende que é o futebol. O futebol do Retrô é um futebol que a gente entende dentro dos pilares que a gente predeterminou, que são 9 pilares, e aí a gente tem isso como uma característica. A média salarial da gente hoje, né, vamos colocar aí em torno de 7, 8, em alguns casos 10 mil reais de salário, que é o maior salário, acho que da gente hoje, é em torno de 10 mil reais. Tá certo, uma folha salarial que para um time que começou há pouco tempo é razoavelmente alta, né? Mas, como vocês dizem, vocês controlam bem essa folha salarial e a gente vê que 7 mil, 10 mil reais no Corinthians, comparando com o Corinthians, seria o salário de um garoto que está começando, né? Do sub-14, enfim, quando o cara vai para o sub-17, já passa para 25, 30 mil reais. Eu vou fazer uma provocação aqui, ó. Deixa eu ver, cadê? Tinha uma. Aqui, ó. Darlan. Cadê o Darlan? Aqui. Darlan Mendes. O Retrô vai tomar 5 amanhã. Torcedor corintiano. Você acha que pode acontecer isso ou não? Pode. A gente pode levar 5 e fazer 4. Agora, o que a gente precisa entender é que a gente vai jogar bonito, vai jogar para cima, e como a gente tem essa característica, essa possibilidade é real. Eu sempre disse assim, eu digo e torno a dizer, eu prefiro perder de muito jogando bem do que perder de pouco jogando feio. Então, a gente vai jogar com o Corinthians, dadas as proporções, porque a gente tem que respeitar, campeão do mundo, um clube centenário, inclusive que eu particularmente tenho o maior respeito, carinho
né? Mas a gente vai jogar. Futebol é no campo, né? Então, todos os respeitos possíveis, sim, mas medo, zero. Se eu estivesse jogando, eu não perderia nunca, viu? Pode ter certeza. Mas como eu não tenho mais idade, nem tempo para jogar, mas eu não tenho medo nenhum de Corinthians, nem de ninguém. Tenho muito respeito e considero o Corinthians uma das maiores, se não a principal marca do futebol brasileiro. É uma das coisas que mais está surpreendendo nessa entrevista. Aliás, seja bem-vindo quem está chegando agora. A gente está aumentando a nossa audiência cada vez mais. O Laércio Guerra, presidente do Retrô, está falando com a gente. Eu peço que vocês deixem um like se vocês estão gostando da entrevista. É só dar o joinha aqui embaixo. Vocês não vão perder o dedo, não. Deixa o like aqui, que ajuda bastante o nosso programa. Talvez o que mais tenha me surpreendido é que geralmente nessa segunda fase da Copa do Brasil, o time considerado menor joga pelo empate, porque o empate leva para os pênaltis. O empate praticamente é seu, né? Porque nas penalidades a gente sabe que, lógico, que é um pouco de treino, mas tem muito do acaso também. O Retrô não vai jogar pelo empate, não vai ser aquele time que vai começar lá atrás, assim, jogando a bola para o lado que tá virado. Não vai ser desse jeito o jogo, não. Jamais. Pode anotar aí. Nós vamos jogar bem, estamos treinados e vamos jogar em cima do Corinthians. Pode ser um atrevimento nosso e pode ser que a gente perca aí, como disse o Darlan, de muito, mas a gente não abre mão disso nunca. Isso é uma característica da gente. A gente joga assim e a gente quer se manter como clube de futebol com essa marca, né, de um time que joga sempre ofensivo. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma teoria que é: perca jogando, mas não ganhe se defendendo. E já aconteceu da gente ganhar um jogo aqui, uma situação ou outra, se defendendo, e eu fui para o vestiário chateadíssimo, porque, para mim, o que é importante no futebol, e se o Retrô veio para o futebol para fazer mais do mesmo, eu não tinha montado o clube. A gente tem que fazer o diferente. O diferente hoje no Brasil é jogar ofensivamente, né? Eu sou um cara totalmente contrário a essa linha de futebol retroativo, de coisa para trás. Futebol brasileiro é ofensivo. Jogadores leves que no 1 para 1 vão para cima. Então o Retrô é assim, vai ser assim. Espero que seja assim, que a gente faça um bom jogo com o Corinthians e quem sabe surpreenda. Apesar de entender que o Mancini sabe muito bem como é a característica da gente e muito provavelmente vai estar muito preparado para esse tipo de situação. Mas a gente não tem chutão, não. A gente joga bola. Estão dizendo aqui no chat que você é corintiano, que você está falando com muito carinho do Corinthians, hein? Demais. É o clube, eu acho, no Brasil. Eu vou lhe explicar por quê. O Corinthians é o primeiro clube no Brasil que vem procurar o Retrô antes da gente estar com o clube formado, né, criado. E a gente criou uma relação muito boa com o coordenador da base, o Yamada. Então, eu tenho um carinho especial pelo Corinthians. Estou falando de verdade, não tenho nenhuma necessidade de estar fazendo aqui meia, né, elogiar por elogiar, mas tenho um carinho muito grande. Inclusive, na dividida, quando tem jogador entre Corinthians e outro clube, quando quer algum jogador meu, o Corinthians sempre, geralmente tem preferência, né? Esses atletas que estão aí são atletas que existiam outros clubes interessados e a gente priorizou o Corinthians. Então a gente tem uma relação muito boa. Mas amanhã, antes do jogo, amigos, durante o jogo, não inimigos, mas adversário, quando acabar o jogo, amigos de novo. Se algum jogador se destacar amanhã e o Corinthians se interessar, tem preferência, então? Sempre. O Corinthians disse isso, inclusive disse ao presidente. E estou falando por quê? Pela cordialidade, pela forma como o Corinthians tratou o Retrô há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Hoje todo mundo quer vir estar aqui com a gente, quer conhecer a base da gente. Mas lá atrás ninguém conhecia, né? E o departamento de captação de vocês foi muito inteligente. Não só criou uma relação com a gente, mas foram muito educados, muito cortês, né? Então, isso é uma coisa, para mim, particularmente, que fica marcado. A gente está entrevistando o Laércio Guerra, presidente do Retrô, direto de Camaragibe. Ele está no centro de treinamento lá, que é, segundo ele, o maior do país. Tem 10 campos, é isso? Isso, 10 campos. Nós temos uma área de futsal que é para atletas de 7 a 13 anos.
E hoje é o maior complexo de futebol do Brasil hoje, né? Então, em termos de tamanho, né, e de estrutura, tem que vir aqui para ver. É um negócio fora dos padrões brasileiros, né? Eu vou fazer só mais duas perguntas para te liberar, Laércio. Eu sei que você está bastante ocupado aí. O pessoal está chegando aqui, a gente vê que o pessoal está gostando através dos likes e também através dos chats aqui, das mensagens, né? Muita gente elogiando a entrevista. O Gastão Mota, foi lá para cima, tem tanta pergunta aqui que às vezes eu perco. Gastão Mota, o Laércio parece ser um cara muito legal, ótima entrevista, um cara bacana mesmo. Desde o meu primeiro convite hoje pela manhã para ele participar do podcast, a resposta dele foi: bora lá. Vamos Nem lá. pensou mesmo. É muito legal. Duas perguntas, perdão. Primeiro, o Campeonato Pernambucano não parou, né? Não está parado. Não está parado. A gente hoje está com 2 jogos a menos, né? Na teoria, se a gente ganhasse os 2 jogos, a gente estaria entre primeiro e segundo do campeonato. Então, nós estamos em quinto na tabela, mas porque, como eu falei, a gente está com 2 jogos a menos por conta da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Mas o campeonato está rodando. Nós fizemos 2 jogos, ganhamos o primeiro, empatamos o segundo. Então, estamos bem no Campeonato Pernambucano. E a outra pergunta, qual foi? Não, eu perguntei se o campeonato está parado, porque se o Retrô tem essa estrutura toda e o mando fosse do Retrô, porque foi um sorteio, né? Vocês poderiam jogar aí, então. Exatamente, a gente podia jogar aqui. Aqui está funcionando tudo bem, a gente manda os jogos da gente na Arena Pernambuco, que é um estádio, né, de Copa do Mundo. Então aqui está funcionando tudo às mil maravilhas. Eu sou 100% a favor, viu, do funcionamento do futebol, até porque, como eu lhe falei no início, eu tenho outros negócios e dos negócios que tenho, o futebol é o mais seguro. Eu meti os cotonetes na minha venta aqui umas 4 vezes essa semana para jogar no Corinthians e ainda vou meter quando chegar no Rio de Janeiro. Então a CBF está tomando muito bem, muito cuidado com essa questão da Covid e eu sou aquele adepto total do futebol, diferente de alguns pseudo-treinadores ou picareta que ficam aí falando que o futebol tem que parar. Eu sou 100% a favor do futebol dentro das normas que a CBF tem estabelecido como critério para que haja os jogos, né? E a outra pergunta que eu ia fazer é sobre o gramado, que infelizmente é uma porcaria. Eu não meço palavras não, do estádio lá de Saquarema. Eu acho que você já deve ter visto as fotos. Vai ter jogo lá nesse gramado que parece um pasto, o gramado de Saquarema. Eu vi ontem o jogo do Fluminense. A informação que eu tive, né, de lá, porque eu pedi para saber também, foi que eles cortaram a grama baixa e aí ela queimou, mas que o gramado não está tão ruim. Aí meu pessoal está chegando hoje e vai ver, mas me parece, pelo vídeo também, que o gramado não é um gramado bom, não. E isso para a gente é muito ruim, né? Porque, como eu falei, a gente é um time que gosta de jogar. Então, vamos torcer para que seja só a grama cortada mesmo e queimada, né? A informação que eu recebi de lá do Rio de Janeiro é que o gramado está em boa condição. O problema é que, como cortou muito baixo, ficou queimado, né, a grama. Mas aí a gente, se tiver do que a gente está imaginando, vai ser ruim para a gente, vai ser ruim para o Corinthians. Vai ser um jogo mais truncado, né? Tomara que a imagem esteja pior do que a realidade. O Antônio Amaral, boa entrevista, sorte para o Laércio, menos amanhã. Eu vou fazer mais uma, eu falei que não ia fazer, Laércio, você me desculpa, mas é uma pergunta que você já deve ter respondido umas 3 milhões de vezes, desde que você fundou o clube. Por que Retrô? Retrô porque a minha ideia na formação do clube era tentar retroagir a ideia do futebol antigo do Brasil. Para mim foi muito marcante a seleção de 82, aquele futebol da seleção de 82, e eu queria criar um clube de futebol que pudesse trazer um pouco a origem da ideia do futebol antigo. Então, o nome é Retrô Futebol Clube Brasil. Retrô para tentar retroagir a ideia do futebol antigo. As cores, azul, porque de 1950 para trás, o Brasil utilizava azul e branco. Depois do Maracanaço, que o Brasil perde para o Uruguai, se utiliza a cor verde e amarela. Então, eu quis utilizar o azul, que é da seleção brasileira, que antecede 1950,
e o amarelo pós-1950. Então, a ideia do retrô é para que a gente retroaja ao velho futebol brasileiro, que é o futebol ofensivo e o futebol bonito. Por isso que eu lhe falei, a gente pode perder, mas a gente vai jogar. Tá certo. Placar para amanhã? Eu acho que vai ser 2-1 retrô, infelizmente, mas com muita alegria, porque se a gente faz isso, é histórico e para a gente fica um marco na história. Para o Corinthians é apenas mais uma Copa do Brasil. Para o retrô é a Copa do Brasil. É o jogo da vida. O jogo da vida, né? O jogo da vida da gente, né? A gente jogar com um clube da extensão e o tamanho do Corinthians, né? E poder jogar bem e ganhar, vai ficar história para os meus filhos, para os meus netos e para a turma toda. Espero que o Corinthians amanhã faça um mau jogo e a gente um bom jogo. Tá certo, viu? Não podia ser diferente o palpite do presidente do Retrô, que está conversando com a gente, muito gentil, um cara muito gente boa, o pessoal aqui está elogiando muito a entrevista, dizendo que fora amanhã vai começar a torcer para o Retrô. Fora amanhã, a partir de sábado. Ó, e eu vou fazer o seguinte, depois você fala comigo aqui no particular, eu vou mandar uma camisa do Retrô para você sortear com o seu pessoal aí, a camisa da gente do jogo de amanhã. Então, vou mandar a camisa para você, você sorteia com o seu pessoal. Bacana. Olha, pessoal, vocês que estão elogiando o Laércio aí, agora elogia ainda mais, hein? Todo mundo vai virar torcedor do Retrô aqui em São Paulo, em todo o Brasil. Vamos sortear essa camisa com certeza. Assim que chegar aqui, a gente faz um concurso cultural. Ô, Laércio, não pode falar em sorteio, que a Caixa Econômica não deixa. Então é concurso cultural. Mas a gente faz um concurso aqui e dá essa camisa para os nossos seguidores que estão elogiando bastante. Muito obrigado e boa sorte no jogo amanhã, Laércio. Obrigado pela entrevista. Um abraço para todo mundo. Até mais. Tchau.